Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Ô pessoal, eu estou pensando, pode sentar, por favor. Eu estou pensando aqui em passar essa reunião para 7 horas da noite. Por quê, pastor? Irmão, você precisa se preparar para ouvir a palavra, irmão. Eu tenho tentado te orientar. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa para você. Quem é que já trabalhou com lavoura, não precisa de ir longe. Você ter trabalhado com lavoura, hoje em dia, existe aí essa ferramenta magnífica aí, chamada internet, o tal do Google, você vê sobre tudo. Então, olha lá, não tem como plantar numa terra se ela primeiro não for tombada, se ela primeiro não for arada, se ela primeiro não for gradeada, se ela primeiro não for estercada. Irmão, e é no tempo certo ainda que se coloca a semente. Você tem que ter esse entendimento com você. Eu fico vendo, irmãos, eu entendo, às vezes a gente tem compromisso, às vezes surgem imprevistos, eu compreendo, mas, irmãos, se eu não me preparar, não tem como eu ser abençoado por Deus. E eu fico preocupado com uma coisa muito séria que eu vou te dizer. Tem pessoas, irmãos, que não têm muito tempo. Eu falava pouco tempo atrás, tem gente que às vezes entra por aqui e sai por aqui. E a pessoa parece que não se importa. Irmão, você se prepara, se abre o teu coração, você se entrega para Deus, você se acerta de verdade. Anda na orientação da palavra. Falhar, todos nós falhamos às vezes em pensamentos, falhamos às vezes em comportamento, falhamos às vezes em algumas situações, mas uma coisa é falhar, outra coisa, irmãos, é viver de maneira deliberada fora da orientação da palavra. Quando é que eu vivo de maneira deliberada, pastor? Quando eu tenho consciência do que tem que fazer, daquilo que não tem, e eu simplesmente desprezo aquilo que eu tenho que fazer. Eu não me importo. Eu sei que tem coisas que são difíceis de fazer, mas o Senhor Deus, Ele é justo. O Senhor Deus, Ele é bom. Ele jamais vai mandar eu fazer uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Você está compreendendo? Sim ou não? Inclusive os ataques do meu adversário, a Bíblia diz, não vem sobre vós, senão tentação humana, senão insuportável, mas fiel é Deus, que ainda lhe dá o escape. Então nós temos que levar a nossa vida com responsabilidade. Eu estava pensando, eu falei, acho que eu vou colocar num horário diferente. Por quê? Porque começa às 6, a maioria chega às 7. Tem gente que chega às 6. 6:01, 6:02, 6:03, ela está aí. Mas aí, quer dizer, por amor a você que está chegando atrasado, eu acabo demorando um pouquinho para entrar, para você não perder, mas só que aquele negócio, você não está levando a tua vida a sério, eu estou te amando mais do que você está se amando. Você tem que ter compromisso. Eu falava com um rapaz um outro dia, irmãos, eu aprendi a ter responsabilidade ainda garoto. Quando eu vim morar em São Paulo, eu arrumei um emprego numa distribuidora de remédio. Eu me lembro o nome dela até hoje, Quimicom, distribuidora de drogas. Foi o primeiro local que eu me lembro de estar trabalhando aqui em São Paulo registrado. No interior de São Paulo eu já havia trabalhado, trabalhei num jornal, na época do linotype ainda, né? Não sei se você sabe o que é isso. É uma máquina onde se escrevia, se montava, preste atenção, se montava folha de jornal e tal. Quer dizer, eu trabalhava ali. Eu me lembro, mas em São Paulo, eu me lembro que foi o primeiro local. Só que eu era garoto no interior, não tinha aquele negócio de horário, não tinha muita responsabilidade e tal, ou seja, era garoto, tinha 10 anos. Agora, quando eu vim para São Paulo é diferente. E arrumei esse emprego registrado. Eu me lembro que o horário de entrar era 8 horas da manhã. E, de repente, teve uma situação lá que eu não me lembro o que foi. Eu cheguei, era 8:30. Dá um pouquinho de água para ela, para mim, senão o pastor desce daqui e dá água para ela. Não tem problema, não. Ajuda ela lá. Isso. Não tem problema. Mas é que aí o pessoal está vendo, a pessoa está morrendo sufocada. Aí, deixa eu morrer, né? Não, vai lá, pega um pouquinho de água, ajuda ela. Oh, Jesus. Às vezes engasga com a saliva.
A gente às vezes engasga com o ar. Não é verdade, sim ou não? Às vezes dá aquela coceira assim, é normal e faz parte. Mas o que acontece? Deixa eu explicar, continuar falando com você. Aí eu me lembro que não sei porque cargas d'água, eu cheguei, era 8h30 da manhã. E quando eu cheguei, fui lá picar o cartão, como todo dia. E eu cheguei, o cartão não estava lá. Eu falei, ué, cadê o cartão? Aí o rapaz falou, está lá na gerência. Aí eu fui lá. Eu me lembro que o rapaz me deu uma bronca. Né? Na época, se tinha direito a uma cesta básica, mas se você não faltasse, tirou a cesta básica. E me chamou muita atenção, deu uma bronca muito grande. Eu entendi aquele dia o que era responsabilidade. Eu entendi que se eu quisesse manter o emprego, eu ia ter que ter responsabilidade. Eu não ia poder chegar atrasado, eu ia ter que chegar no horário. Eu nunca mais cheguei atrasado. Eu chegava era 15, 20 minutos antes. Por quê, pastor? Porque eu entendi que aquela bronca, que aquela repreensão, que aquela chamada séria que aquele senhor me deu, que era o gerente da empresa, eu aprendi o que é responsabilidade. Mas sabe o que acaba acontecendo, irmão? A gente começa a vir à igreja e no início algumas pessoas se dedicam bastante, se entregam bastante, se dão bastante. Mas com o tempo elas vão ficando meia religiosas, elas vão ficando meia relaxadas. Só que isso é um prejuízo espiritual. Por quê, pastor? Irmãos, você não percebe, mas você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando. O diabo percebeu que você está numa distância que não há risco para ele. Como assim não há risco para ele? Não há risco para ele em perder a tua alma, para ele levar para o inferno. Ele não se mete, não. Ele não se mete, não. Ele fica de longe. O diabo não se importa se você vem na igreja. Não, pastor, não. Ele se importa se você vem à igreja e se você passa a respeitar a palavra de Deus. Aí, então, ele sabe que ele te perdeu. Ele sabe, então, que você está no caminho da salvação. E ele não vai querer deixar. Então, ele vai tentar de tudo quanto é maneira te esfriar, te desanimar. Às vezes é um problema que surge, é uma situação ou outra que surge, é algo que você escuta e você se chateia. Você está compreendendo? E quando você percebe, você está lá de novo, naquele estado. Que estado, pastor? O estado onde Deus sente nojo. O quê, pastor? Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala algo muito sério sobre estar morno. Ele fala, já que você não é quente, e já que você não é frio, mas você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Ó a seriedade. Irmãos, aqui entre nós, quando é que nós sentimos vontade de vomitar? Tem gente que fala, vou vomitar, pastor, ai que nojo. Quando é que sentimos vontade de vomitar? Quando tem algo incomodando o nosso estômago, não é verdade? Ou quando nós sentimos um odor que nos incomoda, ou quando nós sentimos nojo de algo que a gente gorfa, vomita. Essa posição, irmãos, de morno, é uma posição que Deus se noja dela. E como é que eu sei se eu estou morno ou se eu não estou, pastor? O morno é aquele que tem muito do mundo para viver para Deus, mas tem muito de Deus para viver para o mundo. Ele é religioso, ele não está nem cá, nem lá. Ele não tem uma vida com Deus, ele não tem uma vida diária de oração, ele não tem uma vida diária de leitura bíblica. Ele aparece na igreja 1, 2 vezes por semana, mais por hábito do que por realmente querer ter um envolvimento com Deus, querer se alimentar, querer ouvir de Deus. Querer de Deus uma revelação da palavra. Querer servir a Deus. Você está compreendendo? É mais um costume religioso. Às vezes porque acha o pastor legal, às vezes porque gosta de ouvir a música, às vezes porque se sente confortável no local, mas não é porque tem um compromisso, que ele quer aprender, que ele quer mudar a vida dele, que ele quer andar com Deus, que ele quer passar a eternidade no céu. Quer dizer, ele não entendeu ainda, não há nele a alegria da salvação. Às vezes há o medo de ir para o inferno. Às vezes há o medo de ir para o inferno, tem medo de ir para o inferno, então ele pega e vem na igreja. Só que é muito sério isso daí, pessoal. Presta atenção. Apocalipse 3,15. Eu sei
as tuas obras. Primeiro eu quero que você entenda que Deus sabe tudo de mim e de você. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração. Hoje, quando eu estava orando a Deus, na parte da tarde, depois fiz o culto na manhã, depois fiz uma reunião com os obreiros, aí depois eu saí daqui, fui almoçar, aí fui para minha casa, fui para um local, aí fui orar. A hora que eu estava orando, eu falei, Deus, o Senhor sabe qual a intenção do meu coração, por que eu estou orando? Por quê? Por quê, pastor? Porque não tem como enganar. Ele é Deus. Antes que o pensamento me forme na cabeça, Ele sabe que eu vou pensar. Antes que o sentimento me chegue ao coração, Ele sabe que eu vou sentir. Ele sabe meu ontem, Ele sabe meu hoje, Ele sabe meu amanhã. Ele sabe qual é a intenção que eu estou aqui diante de você agora. Se eu estou preparando você para algo, ou se eu estou procurando levar você para ter a salvação que vem dEle. Ele conhece tudo. Eu falei, Deus, então não tem como enganar. Então, falei com Ele, desperta o teu povo. Pesa temor no coração do teu povo, que eles têm uma responsabilidade. Por quê? Porque senão, meu irmão, você vai chegar lá, o cartão não vai estar lá. Só que não é o cartão para picar, é o cartão da salvação. Porque é por meio de Cristo, não tem outro jeito. Não tem como. A garantia da salvação é estar andando de acordo com a palavra. Tem gente que acha que a garantia da salvação dele é dar dízimo. Ele deu o dízimo, deu a oferta, está tudo certo, aí pode mentir. Aí não ora, aí não lê uma Bíblia, aí não frequenta a igreja, aí não pratica a palavra. Você está enganado. Te mentiram, te enganaram. A palavra de Deus, ela é toda a verdade, ela não é uma parte dela. Toda ela é a verdade. A verdade não é uma parte da palavra, é toda ela. Você compreende? É coisa muito séria, presta atenção. Eu sei as tuas obras. Ele sabe, irmão. Não adianta, o homem você pode enganar. Talvez você enganou a tua mulher até hoje. Há anos você traiu, há anos você enganou, há anos você passou lá para trás. Ela tem uma leve desconfiança, mas ela não tem certeza, você enganou ela até hoje. Mas a ele você não engana. A ele você não engana. Por quê, pastor? Ele sabe tudo. Ele sabe as tuas obras, Ele sabe as minhas obras. Ele sabe por onde você está andando, Ele sabe por onde eu estou andando. Ele sabe se eu estou na luz, se eu não estou na luz. Ele sabe se há verdade em mim ou se não há verdade em mim. Por quê, pastor? Porque nada se esconde dele. Toda a criação está nua aos olhos dele. Você compreende a seriedade, sim ou não? Então, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ou seja, você nem vive para o mundo e nem vive para mim. Você não é frio, você não é quente. Ou seja, você não está morto nem está vivo. Olha que coisa séria. Tomara que foras frio ou quente. Ele falou, se você fosse frio, tá, você está lá no mundo, mas você se posicionou. Você está vivendo para o diabo, se posicionou. Ou então você se posicionou, está vivendo na minha vontade, andando na minha verdade, mas você está em posição onde você não está nem lá, nem cá. Olha o que ele está falando. Segue. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, você não sente tristeza no coração? Porque eu sinto. Se Deus olhar para mim e sentir nojo de mim a ponto de querer vomitar, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste. Porque a opinião do homem pouco me importa, mas a opinião dele me importa. O que ele pensa me importa. O que ele sente me importa. Como ele me vê me importa. Não importa para você? Irmão, tem que importar. Repito, o homem não me importa. Não, pastor, não, porque o homem ele é assim. Uma hora você presta, uma hora você não presta. Uma hora você é maravilhoso, outra hora você é o diabo. O mesmo povo que gritou Hosana, foi o mesmo povo que gritou crucifica-o. Agora, a opinião do mestre, a opinião do Deus Todo-Poderoso, essa é relevante. E ele olhar para mim como alguém
que ele olha e sente nojo. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Irmão, existia um homem chamado Enoque. Irmãos, a Bíblia diz que a maneira que ele vivia, ele agradou a Deus. Mas ele agradou a Deus de um tal ponto, de uma tal maneira, que Deus pegou ele e levou embora com ele. De tal maneira que ele agradou a Deus. Então, eu tenho que ter esse entendimento comigo. A minha maneira de viver é uma maneira de viver que agrada a Deus? Deus está feliz comigo? Porque, na verdade, irmãos, eu quem preciso dele. Ele não precisa de mim. Para nada. Eu preciso dele. Ele está feliz com a minha maneira de viver? Ou cada vez que ele olha para mim, o coração dele dói, porque ele me vê na pornografia? Ou cada vez que ele olha para mim, o coração dele dói, porque ele me vê na desonestidade? Ou cada vez que ele olha para mim, o coração dele dói, porque ele me vê com o meu coração cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento? Ou até mesmo cheia e envolvida pelo espírito da fofoca? Não, ele tem que olhar para mim, ele tem que ter alegria em mim, ele tem que ter satisfação em mim. Mas ele só vai ter alegria em mim, só vai ter satisfação em mim, se eu parar para respeitar a palavra dele, porque essa é a alegria dele. Que eu ande na verdade, que nós venhamos andar na verdade, não em um caminho que nós criamos como verdade, porque a única verdade é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém, pessoal? Gênesis 5, 21. E viveu Enoque, quanto? 65 anos. E gerou a Matusalém. Presta atenção. Ele tinha 65 anos de idade, segue. Ele tinha 65 anos de idade quando o filho dele, Matusalém, nasceu. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Você vê que ele andou 300 anos. Irmão, tem pessoas que não andam um dia com Deus. Não, eu ando, pastor. Irmão, sem pecado. Porque esse andou com Deus aqui, significa que esse homem passou 300 anos sem pecado, sem erro, sem falha. Andou de um jeito que Deus se agradou tanto dele, que o recolheu, tomou para si. Tem gente que não anda um dia com Deus. Às vezes ele anda alguns minutos do dia dele. E de repente, pronto, já saiu da palavra, já abriu mão da palavra, porque surgiu uma situação, porque ouviu algo, porque sabe como é que é, né? Se não fizer isso, eu não ganho dinheiro. E aí vai. Ela não respeita a palavra, ela não anda com a palavra. Não, pastor, sabe que ele falou comigo, eu fiquei nervosa. Hoje eu chamei a atenção de uma pessoa, que eu tenho carinho por ela, mas ela está precisando ser repreendida, eu acho que mais severamente. Irmãos, a Bíblia diz honrar pai e mãe. Ele não mandou honrar pai e mãe bom. Se for bom, você honra. Se não for bom, você não honra. Tem pai que é maravilhoso, tem mãe que é maravilhosa, mas tem pai que é difícil, tem mãe que é complicada. Mas e aí, pastor? Eu vou cumprir a palavra do mesmo jeito. Já tenho ensinado a você que não importa o comportamento de uma pessoa, ele não me dá direito de sair da palavra. Eu tenho que permanecer independente do comportamento. E vai ter pessoas à nossa volta que vai ter um comportamento conosco que nós achamos inadequado muitas vezes. Às vezes até mesmo o comportamento do pastor com você em certo momento pode ser um comportamento que não te agrada. Mas só que isso não dá motivo para você desrespeitar a palavra. Você está compreendendo, sim ou não? O comportamento do teu marido, que às vezes não te agrada, não dá motivo para você desrespeitar a palavra. E vice-versa, da tua esposa, às vezes que não te agrada. Então tem pessoas que têm esse negócio, ela não anda com Deus um momento sequer. Nós temos que aprender a respeitar a palavra.
Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Segue. E foram todos os dias de Enoque, 365. Você vê que a Bíblia destaca que depois que ele, de 65 anos de idade, em outras palavras, que ele tomou juízo, porque ele andou com Deus 300 anos, mas os dias dele foram 360, Deus está esperando você tomar juízo. Deus está nos esperando a tomar juízo. Ele quer andar comigo. Ele quer andar com você, Ele quer andar conosco. Você está entendendo? Volta ao versículo 21. Presta atenção. Olha só. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Olha o detalhe. Segue. E andou Enoque com Deus depois que gerou a... Então quer dizer que antes ele não andava com Deus. Talvez você não está andando com Deus agora. Mas chegou o momento, chegou a oportunidade de você andar com Deus. Ele está com essa expectativa em relação a mim, em relação a você, em relação a nós. Eu não vou me tirar, como diz o outro, de fora, não. Porque essa palavra não é para você. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para quem está me assistindo em casa agora. Irmão, depois de 65 anos andando nessa terra, que ele foi andar com Deus. Tem gente que está na igreja há 10 anos, há 15 anos, diz que é de Jesus, mas na verdade não anda com Deus. Porque andar com Deus, irmão, você tem que ter esse entendimento com você. É andar de acordo com o que a palavra diz. Se eu não estou andando de acordo com o que a palavra diz, não importa quem eu seja, eu não estou andando com Deus. Eu posso estar andando com o pastor, eu posso estar andando com o irmão da igreja, eu posso estar andando num grupo de patrocinador, num grupo de dizimista, eu posso estar andando no grupo de obreiro, mas andar com Deus, eu só estarei andando se eu estiver vivendo segundo a orientação da palavra. Senão eu não estou andando com Deus, você esqueça, porque não é verdade, você vai estar se enganando. Tem gente que ainda não está andando com Deus. Às vezes nós temos a preocupação de ficar olhando para a vida dos outros, né? E quando eu falo a vida dos outros, às vezes é do nosso marido, às vezes é da nossa esposa, às vezes é do nosso filho, às vezes é do nosso pai, da nossa mãe, sendo que, na verdade, nós deveríamos estar olhando para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque é salvação individual. É salvação individual. Você está andando com Deus porque você está preocupado se a tua mulher está andando com Deus, mas se você não está andando com Deus, que adianta você estar preocupado com a tua mulher? Se você não está andando com Deus, que adianta estar preocupado com o teu marido? É que meu marido é o teu marido o quê? Anda você com Deus, que você vai conseguir trazer ele também para andar com Deus pelo teu comportamento. No bom sentido da palavra, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é contagiante. Ele é contagiante. Se você estiver cheio da presença do Senhor Jesus, qualquer pessoa vai querer estar junto com você e vai querer o que você tem. Você está entendendo? Mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não compreenda, ela vai querer. Jesus, ele é contagiante. Mas a questão é que eu não estou andando com Deus. Aí eu quero olhar para o meu marido se ele está andando com Deus. Eu não estou andando com Deus. E eu quero olhar para a minha mulher se ela está andando com Deus. Eu não estou andando com Deus. E quero olhar para o meu pai se ele está andando com Deus. Eu tenho que olhar para mim. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém. Então, ele gerou a Matusalém depois de quanto tempo? 65 anos. Mas chegou um momento que deu um clique nele. Chegou um momento que ele tomou uma decisão. Porque, irmãos, preste atenção, é decisão. Há algum tempo atrás eu expliquei para você. Você decide ser servo do mal ou do bem. É decisão sua. Até 65 anos de idade, ele não andou com Deus.
Mas aí ele tomou uma decisão. Preste atenção. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos e gerou filhos. Preste atenção, depois você conversa, porque você vai ter tempo. E gerou filhos e filhas. É coisa séria, gente. É muito sério. Segue. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Mas nesses 365 anos, só 300 ele andou com Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmão, se você aprender a andar com Deus, preste atenção, a desgraça, ela não vai te ver mais. A perturbação, ela não vai te ver mais. A doença, ela não vai te ver mais. A miséria, ela não vai te ver mais. Ele não foi mais visto porque ele andou com Deus. Você tem sido visto porque não está andando com ele. Se você começar a andar com Deus, você não vai ser mais visto pela miséria. Você não vai ser mais visto pelo fracasso. Você não vai ser mais visto pela insônia, pela perturbação. Você não vai ser mais visto pelo mal. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas você tem que entender que é necessário que você ande com Deus. Não é vir à igreja apenas. Eu fico feliz em ver você aqui. Mas não é só estar aqui. É saber que eu não posso mentir e eu não mentir. É saber que eu não posso me prostituir e eu não me prostituir. É saber que eu não posso ser desonesto e eu não ser desonesto. É saber que eu tenho que perdoar, por mais profunda que tenha sido a ferida, porque às vezes a ferida é profunda. Porque na verdade não é nem o que é feito muitas vezes, é por quem é feito. A consideração, carinho, respeito que às vezes temos pela pessoa causa uma decepção tão grande no nosso coração, muito maior, muito pior do que o comportamento dela. É por ela, pela pessoa. Então às vezes a ferida é muito profunda, mas andar com Deus é isso. Mesmo sabendo, mesmo sentindo muita dor, eu perdoo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Não, você não vai ser visto pelo mal. Você não vai ser visto pelo fracasso, pela tristeza. Sabe, essa angústia que muitas vezes se apodera do teu coração, você não vai ser visto mais por ela. Por quê? Porque você vai estar andando com Deus. Você está compreendendo? Esse fracasso que talvez se tornou a tua família, esse fracasso, você não vai ser mais visto por ele. Porque através de você, todos os seus serão libertos e salvos. Por quê? Porque você vai estar andando com Deus. Preste atenção. E andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O mal não vai te ver mais. Não vai. Ele vai te procurar, mas ele não vai te encontrar. Você está compreendendo, sim ou não? Ele não vai te encontrar. Por quê? Porque você vai estar na proteção de Deus. Por quê? Porque você vai estar andando com Deus. O mal só tem te encontrado. Eu mandei uma mensagem para você esses dias, que a desgraça persegue os pecadores. Alguém chegou a ver? Alguém chegou a ver? Ela vai colocar aí para você. Eu até fiz um comentáriozinho. Você não chegou a ver. Você sabe por quê? Porque a palavra chega, mas você está muito ocupado para pegar o celular, para olhar o que Deus está falando e meditar naquela orientação. Agora, se for um zap da colega, ô amiga! Aí você tem tempo, aí dá. Se for lá o Instagram, aí dá. Eu fico assim, abismado. Sabe, não estou na posição de julgar, não sou juiz de ninguém, mas eu fico abismado, que eu fico vendo, às vezes,
sabe? E o pior, eu acho que eu estava falando, um amigo meu falou que estava pensando em remover o perfil dele, eu estou pensando em remover o meu também. Porque eu vejo cada coisa assim, que eu falo, meu Deus, essa pessoa é de Jesus. São coisas absurdas. Não está andando com Deus. Porque aquele que está andando com Deus é o que está andando na palavra. É coisa séria. Ó, Provérbios 13, 21. A desgraça, você sabe o que é a desgraça, irmão? É a falta da graça de Deus. É a falta da manifestação. Porque tudo é por meio da graça, saúde, prosperidade, felicidade, paz e tudo mais é por meio da graça de Deus. Você está compreendendo? A salvação, tudo é por meio da graça. A desgraça, ela é a ausência da graça de Deus. Olha só, a desgraça persegue os pecadores para toda parte. Porém, olha aí, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Irmão, ela não vai te encontrar mais, porque você vai estar andando com Deus. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Olha, Deus teve a paciência de esperar Enoque 65 anos. Ele está esperando a mim, ele está esperando a você. Está entendendo? Ele está esperando você tomar uma decisão. A partir de hoje, eu não me prostituo mais. A partir de hoje, eu não me embriago mais. A partir de hoje, eu vou ser fiel a Deus. A partir de hoje, eu não vou mais falar palavrão. A partir de hoje, eu não vou guardar mágoa, não vou guardar rancor. A partir de hoje, a desgraça não vai me encontrar mais. A partir de hoje, o mal não vai me enxergar. Por quê? Porque eu vou estar andando com Deus. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Ele andou com Deus por 300 anos. Deus o tomou para si. Por quê, pastor? Porque ele andou de uma maneira que agradava a Deus. E a única maneira de você agradar a Deus, a única maneira de eu agradar a Deus, qual é, pastor? Estando na palavra. Quando nós estamos na palavra, o Senhor Deus está sorrindo para a gente. Quando nós não estamos na palavra, Ele não está com a cara braba olhando, você não está na palavra. Não. Ele está com o coração dele machucado, dilacerado, ferido. Por quê? Porque ele sabe que você está na mão do adversário, o adversário está pintando e bordando com a tua vida. Você está entendendo ou não? Você está entendendo? E ele te ama. Ele não quer ver você perecer. Ele não quer ver você sofrer. É uma tristeza no coração de Deus quando Ele olha e nos vê fora da verdade. Porque Ele sabe tamanho sofrimento e dor que isso vai nos gerar depois. E a tua dor, o teu sofrimento, causa dor nele também. Você tem filha? Tem? Você ama? O amor que ele tem por você não se compara ao amor que você tem por seu filho. Até porque nem teu é dele. Ele só deu para você cuidar. Irmão, desperta. Desperta em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Aonde você está mesmo, põe a mão no seu coração. Pai, e eu quero fazer um pedido ao Senhor. Por cada pessoa, por cada vida que aqui está, Pai. Oh, meu Deus, eu já orei, eu já combati o mal, eu já mandei que o mal fosse embora. Mas eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, um despertar. Meu Deus, de maneira que essa pessoa tome uma decisão de andar com o Senhor. Meu Deus, Enoque andou e ele não foi mais visto, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa ande contigo a ponto de, meu Deus, não ser enxergada, não ser encontrada pelo mundo das trevas, meu Pai. Por quê? Porque o Senhor tomou ela para si. Meu Deus, porque ela andou de maneira agradável aos teus olhos. Longe, meu Deus, da imoralidade. Longe do rancor, do ressentimento. Longe da desonestidade. Longe, meu Pai, de todo tipo de impureza. Mas ela andou na luz. Ela andou na vontade do Senhor. É o meu clamor, Pai. Esse clamor é por cada pessoa que aqui está, principalmente por aquela que não está. Esse clamor é por mim,
Esse clamor é por cada obreiro. Esse clamor é por cada pessoa que o Senhor colocou nas nossas mãos, que o Senhor vai colocar. Deus, ajuda essa pessoa a ter esse entendimento, Pai. Meu Deus, ilumina a mente dela, abra a mente dela para que ela compreenda, meu Deus, a seriedade, meu Deus, dessa decisão que ela tem que tomar, meu Senhor. É o meu pedido por estas vidas, tudo para a tua glória, no nome de Jesus. Fale com carinho com Jesus. Conte a Ele toda a tua dor. E se alguma lágrima rolar dos olhos teus, uma Ele enxugará. Não te deixarás em aflição. Com certeza vai te abençoar. Abra o coração e erga os olhos para os céus. Conte as bênçãos que Ele te dará. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor. Ele sabe dos desejos do teu coração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor. Ele vai te responder a oração. Fale com carinho com Jesus. Fale com carinho com Jesus. Conte a Ele toda a tua dor. E se alguma lágrima rolar dos olhos seus, uma Ele enxugará. Não te deixarás em aflição. Com certeza vai te abençoar. Abra o coração e erga os olhos para os céus. E conte as bênçãos que Ele te dará. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor. Ele sabe dos desejos do teu coração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor. Ele vai te responder a oração. Ele sabe dos desejos do teu coração. Ele vai te responder a oração. Ele sabe dos desejos do teu coração. Ele vai te responder a oração. E meu voto é que você não venha aqui por aquilo que Ele pode te dar, mas que você venha aqui por Ele, porque Ele é a verdadeira bênção para as nossas vidas. A diferença entre nós e os outros povos é a presença dEle. Se a presença dEle não está em nós, então não há diferença. Pai, nos ajude, tudo para a tua glória. Eu te peço, eu te clamo, em nome de Jesus Cristo. Diga assim seja. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.